Agora coloca aí o número então do telefone, por favor. Isso. Está dando para ver aqui, ó, o número. Quem trouxe o celular? Quem trouxe o celular? Não pode, tem que falar a verdade. Quem trouxe? Diga amém. Então pega o celular aí. Vai, como falei de manhã, não é por força nem por violência. Então vamos lá. Quem não veio de manhã? Só quem não veio de manhã, levante-se a mão. Bem alto assim. Não, vocês não entenderam. Só quem não veio de manhã. Meu Deus, vai ser muita gente queimada então aqui agora. Então você que não veio de manhã, quem veio de manhã e já fez, amém. Se não, faça agora, é a última oportunidade, depois vai para a glória. Tá? Pega o celular agora, vai, sem força, não é por força nem por violência, mas vamos lá. Digita o número lá no contato, né? Tá? Ó, 21. Já pegou o celular, irmão? Já abriu o celular aí no contato? 21 9 81 12 5033. Pegou? 21 98 12 5033. E não vai ser um estudo, irmão, mas nós iremos ler alguns versículos que vão pontuar acerca da verdadeira amizade, do verdadeiro amigo, do que é ser amigo. Estamos tão alegres com tantos amigos presentes hoje. Eu pensei até em ganhar a Bíblia de estudo, porque eu pensei assim, eu vou perguntar para a igreja quem é meu amigo. A igreja toda vai levantar a mão, aí eu vou levar a Bíblia para casa, o livro. Eu falei, não posso fazer isso, afinal eu sou pastor, né? Poxa, não vai pegar bem. Mas estamos alegres, e um culto abençoado, mas Deus tem a palavra também especial para nós. Daqui a pouquinho estaremos encerrando. Tiago capítulo 2, versículo 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Irmãos, Deus ele cria, sem fugir de Abraão, nós vamos falar aqui de alguns momentos na Bíblia, alguns amigos, algumas situações. A palavra do Senhor diz que Deus criou o homem, e que Deus procurava o homem para conversar, para falar com ele, todos os dias. Deus fez de Adão o seu amigo, uma linda amizade. E durante toda a Bíblia, nós encontramos vários momentos, nós vemos Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, verdadeiros amigos, nós vemos Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdenego, nós vemos Davi, Jonatas, nós vemos Jeremias e Baruque, nós vemos homens, mulheres, que tinham uma amizade, que glorificava a Deus, que honrava a Deus, e cumpria com o propósito de Deus. O amigo foi criado por Deus. O homem não pode viver sozinho. Primeiro Deus cria a esposa, mas antes mesmo de Deus trazer uma esposa para Adão, Adão tinha Deus como seu amigo. E a Bíblia nos fala muito acerca de amigo. E nós recebemos vários títulos depois que aceitamos a Cristo. Além de criaturas, criação de Deus, hoje nós somos filhos, santos, adoradores, servos, exército de Deus, reis, sacerdotes, e tantos nomes, tantos títulos que vão apontar para quem nós somos hoje, para como devemos viver e o que devemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. E um dos títulos mais lindos, que depois nós vamos continuar vendo, é justamente quando nós somos chamados também de amigos de Deus. Dois homens no Velho Testamento foram chamados diretamente de amigos de Deus. Moisés, quando Deus fala, eu falo com Moisés face a face, como um amigo fala com seu amigo. A intimidade que havia entre Deus e aquele homem. E outro momento, anterior a Moisés, foi que nós acabamos de ler, que Deus chama Abraão também de amigo. E é interessante que quando Deus chama Abraão de amigo, é no momento em que Deus está contando para Abraão segredos que estão no seu coração. Entre aspas, coisas que estavam guardadas no seu coração, e ele diz, por que eu não vou revelar a Abraão o que está no meu coração? Porque eu posso
confiar nele. E o verdadeiro amigo, ele nos transmite confiança, é uma pessoa que nós podemos confiar, para abrir quando pudermos também. Não estou aqui dizendo também que você precisa abrir toda a tua vida, tem momentos que sim, é só você e você, é só você e Deus. Você casado, muitas vezes é só você e a tua esposa, você e teus filhos e vice-versa. Mas muitas vezes o amigo, ele vai conhecer o que está no nosso coração, porque nós confiamos, nós sabemos que nós podemos contar certos segredos, certas situações, porque ele vai entender, ele vai ouvir, ele vai apoiar, ou ele vai falar certas verdades, que a princípio poderemos até não gostar, mas entendemos que o amigo, quando fala uma certa verdade, o amigo quando chama a atenção, quando mostra um outro ponto, é porque ele é nosso amigo, ele nos ama. E nós encontramos Deus, então, chamando Abraão de amigo, porque Abraão creu em Deus, ao ponto de, quando Deus pedir também para Abraão, que Abraão sacrificasse o seu filho como uma prova de fé, uma prova de amor, e Abraão, sem nenhuma relutância, quando ele estava prestes a sacrificar seu filho, ele ouve uma voz dizendo: Abraão, não faça mais isso, porque Deus já providenciou o cordeiro. E ali, Abraão crê em Deus desde a sua chamada, e ele é chamado então de amigo de Deus. Quando nós cremos, quando nós confiamos, e o amigo é aquele que merece confiança, porque ganhou a nossa confiança. Nós chegamos em Provérbios capítulo 17, são alguns versículos que nós pegamos, e vamos pelo Espírito falar um pouquinho rapidamente acerca de cada um. E aqui fala, Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O verdadeiro amigo é aquele que não está presente somente no tempo de bonança, no tempo de alegria, no tempo de prazer, no tempo em que está tudo feliz, está tudo bem, no tempo em que não é necessário que o amigo esteja chorando junto, participando junto das dores, participando junto das aflições, tendo uma boa palavra, ajudando a carregar o fardo. O verdadeiro amigo é o amigo que sente as dores do seu amigo, é o amigo que participa das dores do seu amigo, amiga das dores da sua amiga. Esse é o verdadeiro amigo, ele está presente em todo o tempo, de tal maneira que na angústia, ele se torna um irmão. Ele nos auxilia com a palavra, ele nos auxilia com uma boa palavra, ele nos auxilia com a sua presença, ele nos auxilia dentro daquilo que está disponível em suas mãos, para que o seu amigo possa se sentir melhor, para que o seu amigo possa ser ajudado. Provérbios 18, 24, o livro de Provérbios fala muito sobre amizade. O homem que tem muitos amigos pode se alegrar, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então aqui são dois pontos importantes. Não é que nós devemos ficar procurando amigos em todo quanto é canto, mas o homem foi criado para viver em sociedade. A própria família não pode viver com uma família isolada, é só aquela família contra o mundo todo, só aquela família contra tudo e contra todos, vamos dizer assim. O próprio casal precisa de casais amigos, os próprios solteiros precisam de solteiros amigos, as mulheres de mulheres amigas, os homens de homens amigos, os crentes precisam de crentes amigos. E quanto maior o número de amigos, por um lado, maior também será a nossa alegria. Mas sempre no meio desses amigos, tem aqueles amigos mais próximos. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. De nenhuma forma Jesus desprezou os outros apóstolos, desprezou os outros discípulos, mas nós vemos claramente na palavra, no ministério de Cristo, os momentos que ele chamava à parte Pedro, Tiago e João, para orar, para conversar, para ensinar, para revelar certas coisas mais profundas. Então isso traz alegria, quando nós revemos, encontramos amigos, temos pessoas para compartilhar as bênçãos, compartilhar as alegrias, compartilhar as vitórias, e temos a tranquilidade, podemos também compartilhar, por que não, algumas derrotas, algumas perdas, algumas tristezas, alguns momentos de angústia. Se nós não pudermos compartilhar isso com o nosso amigo,
então ele não é o nosso amigo. Se ele não estiver ao nosso lado também nesses momentos, ele não é o nosso amigo. E também se nós não cumprimos com essa parte, então nós não estamos sendo amigo também dele. E é isso que a Bíblia vai mostrando. Quem é o nosso amigo e como nós devemos nos portar como amigos. Provérbios ainda 22, capítulo 22, versículo 24 e 25, nos manda ter um alerta. Não acompanhes o irancudo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. A Bíblia ela fala para termos cuidado com as más conversações, porque corrompe os bons costumes. A Bíblia fala para termos cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é que nós não vamos amar, não é porque nós não vamos cuidar, não é porque nós não vamos ajudar, mas temos cuidado com aquelas pessoas que nós queremos trazer para dentro das nossas casas, ou melhor dizendo, você vai entender, para dentro das nossas vidas, para o nosso hall de amizade, de amigos, homens e mulheres que também têm o mesmo pensamento, têm o mesmo sentimento, têm o mesmo propósito. Não é fazermos uma panelinha, não é questão de ser panelinha ou panelão, não é questão de fazer acepção de pessoas, mas temos o cuidado com quem eu estou me associando, com quem eu estou trazendo para dentro da minha casa. O homem, aquele que é irancudo, aquele que é colérico, aquele que fica chateado, nervoso, que briga por qualquer coisa, que resmunga, que murmura, que é contencioso por qualquer coisa. Eu vou acabar o quê? Me amarrando a isso, um laço, eu vou trazer um laço para a minha alma. E se nós não tivermos o cuidado, nós vamos acabar colhendo também, e seguindo os mesmos passos. Então, o cuidado que nós precisamos ter ao escolhermos amigos, amigos que venham a acrescentar. Às vezes até eu digo para um jovem, acontece muito isso com jovem, eu falo, olha, é até meio difícil de falar, meio duro de falar, porque tem uns amigos que não são amigos não, irmãos. Não é verdade? Não é verdade, é verdade. Você vê que não é verdade. Aí o jovem, o casal, poxa, pastor, fala, olha, seja você amigo dele. Seja você amigo dele. Se ele te acrescenta ou não te acrescenta nada, guarda o teu coração. Mas seja você bom para ele, seja você amigo. Quando ele precisar de você, você diz, eis-me aqui. Mas cuidado, guarda o teu coração, porque o amigo não trai, o amigo não faz fofoca, o amigo não é grosso. Pronto, estou falando, posso falar mesmo? O amigo não é grosso, o amigo não maltrata, não faz fofoca, o amigo não mente, o amigo não engana, o amigo não, não rouba a namorada do outro, namorado do outro, o amigo não fica olhando para o marido da outra, para a mulher do outro, para não sei o quê. O amigo, o amigo, ele deseja o melhor. O amigo educado. Nós vamos ver aqui, olha só, há um versículo interessante, olha, Provérbios 27, 6, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mais do que os beijos do que odeia, são enganosos. Às vezes aquele que ama, ele gera feridas, no sentido de que fala a verdade, mas até o jeito de falar a verdade, tem um jeito, em que nós, quando amamos, nós sabemos falar a verdade. Ah, pastor, mas às vezes eu perco a paciência, Deus é tão bom, que Deus até fala, olha, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o dia acabar, e você terminar irado. Por isso que a Bíblia também fala, olha só, a palavra branda desvia o furor. A Bíblia também fala, é melhor ouvir do que falar. Está nervosinho, está chateadinho, está querendo enganar alguém, fica quieto, aguenta firme. Não é? Quer logo tirar satisfação. Aí ofende a mulher, ofende o marido, ofende os filhos, ofende os pais, ofende o irmão, a irmã, ofende a família, ofende um amigo. E o amigo, por mais amigo que ele seja, ele vai ficar ferido, mas de uma maneira errada. O que a Bíblia está dizendo assim, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Ou seja, Deus corrige quem ama, e o amigo vem e conversa, o amigo vem e fala, o amigo vem e expõe e diz, meu amigo,
eu estou percebendo, eu estou vendo. Não é assim, o caminho é esse. Pode trazer essa ferida, mas é uma ferida que na verdade vai trazer cura, vai trazer mudança. E é melhor ouvirmos a verdade de um amigo do que ficarmos recebendo beijos, beijinhos daquele que nos odeia, que são enganosos, são mentirosos. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que quer dizer? O ferro ele é afiado quando um bate no outro. E o amigo, ele é afiado, ele melhora, ele cresce, o homem cresce, quando ele tem amigos que estão o auxiliando a isto. Que estão incentivando a melhorar, que estão incentivando a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, a ser um casal melhor, a ser uma família melhor. Às vezes falando certas verdades, demonstrando a sua vida, apoiando, sabe? Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, um versículo muito conhecido. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não é bíblico, irmãos? Isso não é um versículo, isso é um ditado popular. E sim, Deus levanta quem está caído. Mas a Bíblia fala da necessidade de termos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que têm uma boa palavra, uma palavra de vida, de edificação. Aí vamos repetir: homens e mulheres que se alegrem conosco nos momentos de alegria e que chorem conosco nos momentos de lágrimas, de choro, mas que tenham também uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de fé, uma palavra, sabe, que vem levantar. Nós encontramos lá Daniel, quando ele pede para um tempo para o rei, para poder receber a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Ele chama Mesaque, Sadraque e Abdenego, ele vai orar. Nós vemos a igreja orando pelos seus irmãos, pelas suas irmãs nas prisões. Nós vemos amigos ajudando amigos. João 15, nós já estamos encerrando. É o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo agora: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, por melhor, por mais sincero que seja um amigo, esse amigo pode falhar, esse amigo pode errar, esse amigo pode não corresponder como gostaríamos em determinado momento. Não quer dizer que vamos matar o amigo, abandonar o amigo, deixar de sermos amigos. Se você chegar à conclusão de que isso é algo recorrente, de que ele não é teu amigo, então que ele seja teu colega, que você continue amando. Mas às vezes o amigo falha, e aí nós temos misericórdia, nós chegamos: poxa, eu esperava algo diferente de você, afinal de contas nós somos amigos. E conversar, e se acertar. Mas nesta noite, também quero lembrar e falar de que existe um amigo que nunca falha, que é o Senhor Jesus Cristo. Que está dentro de tudo isso aqui que nós lemos e muito mais. Vai, começou a aplaudir, aplaude agora, vai, todo mundo, isso. Um amigo que podemos contar em todo o tempo. E o próprio Senhor Jesus diz: eu não os chamo mais de servo, mas os chamo de amigos. Não quer dizer que nós não somos mais servos de Deus. Não quer dizer que nós não somos mais servos do Senhor Jesus. Sempre seremos servos. Mas ao mesmo tempo somos servos, nós somos amigos. Ao mesmo tempo somos filhos, somos discípulos. Ao mesmo tempo somos santos, somos adoradores. Então dá para vivermos e convivermos com tudo isto. E eu entendo que o verdadeiro servo é o amigo de Deus. O verdadeiro amigo de Deus é aquele que também serve a Deus e conta com Ele, confia. João 15, 13 diz, então, que eu creio que essa é a maior prova de amor que um amigo pode dar pelo seu amigo.
Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por seus amigos. E Jesus fez isso por nós. Nós louvamos, agradecemos nesta noite. Quantos amigos nós temos? Quantos amigos aqui reunidos? Eu creio que se eu desse um ai, mais de uma dúzia já vai estar aqui no púlpito já. O que houve, pastor? Eu sei que você tem amigos e essa aqui deve ser o padrão de amizade que nós devemos seguir para vivermos sendo amigos e termos amigos assim, mas sempre nos lembrarmos e sabemos que o maior amigo e o mais perfeito e o único perfeito, 24 horas por dia, todo dia, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E assim como Deus então falou acerca de Moisés, assim como Tiago falou acerca de Abraão, dois grandes homens do Velho Testamento, o patriarca, o profeta Abraão e Moisés, dizendo que Deus os via como amigos, os tratava como amigos. Jesus também está dizendo, olha, não precisa ter inveja, não precisa ter inveja santa. Existe isso, inveja santa? Mas vamos lá, não precisa ter inveja santa de Moisés, de Abraão, porque vocês também são meus amigos. E assim como Deus Pai contava os seus segredos para Abraão, para Moisés, eu tenho contado os segredos do meu Pai para vocês também. Irmãos, que Deus te faça ser um grande amigo, que você queira ser um amigo de verdade, que Deus nos cerque com verdadeiros amigos. Os amigos que estão conosco nesta noite, que Deus os abençoe, que vocês desfrutem dessa linda amizade, e que o Senhor em tudo seja glorificado em nossas vidas. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos adorar a Deus pela amizade, vamos celebrar a nossa amizade, chamar o grupo de louvor, vamos adorar com hino. Eu não quero estender o horário, são quase 15 para as 9, mais ou menos, até 9 horas nós vamos encerrar, passando um pouquinho hoje do horário, mais uma noite especial. Vamos orar pelos nossos amigos, amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós temos o nosso amigo Jesus, Pai, aquele que deu a sua vida na cruz em nosso lugar, e hoje podemos ser chamados também de amigos de Deus, teus amigos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem se revelado a nós, tem falado conosco, o Senhor tem se movido, se manifestado em nossas vidas. Senhor, nós queremos viver realmente como teus amigos, e queremos, ó Pai amado, Senhor, alcançarmos vidas com o teu amor. Senhor, nesta noite, ó Pai, renova as amizades, Senhor, renova o ânimo, a alegria, a paz. Ó Deus, dá-nos direção, Senhor, que nós venhamos cumprir essas características de um verdadeiro amigo, e que estejamos cercados também de verdadeiros amigos, estejam caminhando conosco nesta caminhada, Pai. Senhor, nos livra de todo mal, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa os nossos amigos que estão aqui nesta noite, nossos convidados. Igreja, vamos levantar as nossas mãos sobre eles. Senhor, abençoa-os, ó Pai. Senhor, nosso desejo é que eles tenham se sentido em casa, na casa do Pai, que eles tenham se alegrado ouvindo os louvores, ó Deus, recebido a Tua palavra, que eles saiam daqui fortalecidos, renovados, ó Deus, transformados, e Senhor, conhecendo um pouquinho, ó Deus, do Senhor Jesus Cristo, nosso maior amigo, Deus, e que eles possam convidar Cristo para ser também o seu maior amigo, Pai amado. Abençoa cada lar, cada família aqui representada, em nome de Jesus.
Abençoa os nossos amigos, ó Deus, em cada área de suas vidas. Tu conheces as suas necessidades, ó Deus, suas inquietações, as suas alegrias, as suas tristezas. Que eles sintam, Senhor, um refrigério nesta noite, que eles recebam uma alegria diferente nesta noite, ó Deus, que eles possam dizer: eu estou saindo diferente de como entrei. Alguma coisa aconteceu naquele lugar, algo diferente aconteceu na minha vida, e eles vão entender que foi a presença do amigo Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte. Glorificar o nome do Senhor bem forte. Amém.